Israel e Hamas assinam acordo de paz. Chefe do Hamas declara fim da guerra. Nós vamos acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Além da libertação de todos os reféns sob a mira do Hamas, quais as bases do acordo? E a reação do Ocidente e do Oriente diante de um cessar-fogo em Gaza? Ivan Kleber, que sempre traz as novidades aqui internacionais, já está no telão conosco. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Tawane. Uma saudação especial a toda a nossa audiência. Isso mesmo, uma data histórica, o 8 de outubro de 2025, 2 anos após o início da guerra entre Israel e Hamas por conta do ataque terrorista promovido pelo grupo. Então, o presidente Trump, com muito trabalho, com muito diálogo, pôde anunciar a primeira fase do acordo, não é mesmo? E olha, eu acho que o Marco Rubio, secretário de Estado, foi até agora a pessoa que melhor definiu o momento que nós estamos passando, Tawane. A direção gentilmente coloca aí as imagens da publicação dele, que dizem em inglês o seguinte, eu vou fazer a tradução aqui. Eu espero que toda a nação entenda o quão incrivelmente devemos estar orgulhosos de ter o presidente Trump, do presidente Trump, né? Justamente o mundo árabe também parabenizou o presidente americano Donald Trump pelos esforços de conseguir, em um primeiro momento, colocar Israel e os mediadores do Hamas para dialogar e depois, eventualmente, avançar aí com esse momento histórico. Ontem, ainda na noite da quarta-feira, o presidente americano Donald Trump telefonou para o grupo ali dos membros, das famílias, dos reféns que ainda estão com o grupo terrorista Hamas. As famílias agradeceram o empenho do presidente americano Donald Trump. Ele se comprometeu, ele disse que os reféns devem começar a chegar em casa aproximadamente na próxima segunda ou terça-feira da semana que vem. Hoje pela manhã, a associação, não é, dessas famílias emitiu um documento dizendo que querem encontrar pessoalmente o presidente Trump para agradecer os empenhos dele. Uma coisa na geopolítica, uma sensação, Tawane, que fica é que realmente, se Donald Trump fosse o presidente dos Estados Unidos em 7 de outubro de 2023, o Hamas jamais teria cometido aquele ataque bárbaro contra Israel. O fato é que, então, agora a administração Trump, e obviamente que ele sendo presidente, ele é o líder, né, da organização. Olha aí, eu pensei e a direção já colocou as imagens. Esse é o momento, então, que o presidente Trump conversa ali com as famílias dos membros, né, dos reféns do grupo terrorista Hamas. Reparem na alegria das pessoas em ter ali esse contato direto com o presidente americano, assumindo esse compromisso, essa liderança. Então, Tawane, o Trump vem aí desamarrando problemas que a administração Biden deixou para ele. O maior de todos ainda continua sendo a Rússia e a Ucrânia, mas com certeza foi um avanço importante. E olha só, o mundo árabe queria garantias, né, de que seria o presidente Trump ali a conduzir as negociações. Obviamente que o secretário Marco Rubio, né, sendo secretário de Estado, teve um papel muito importante, além do Witkoff, que foi um enviado por Donald Trump, assim como seu genro, Jared Kushner. Então é um avanço. Cabe ao Hamas agora respeitar ali o acordo. Israel também já está fazendo a sua parte. E uma nota lamentável, Tawane, em relação à diplomacia brasileira. Eu vou repetir aqui, não quero estar sempre batendo nessa tecla, mas a gente não pode falar de história sem trazer os contextos e aquilo que realmente vai passar para a história do lado brasileiro. O momento em que a delegação brasileira vira as costas, sai do recinto da declaração, ali do momento que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz o seu discurso na ONU, entra para a história como um momento lamentável da nossa diplomacia. Eu falei isso em outras ocasiões e vou repetir, porque você pode até não concordar com o que o Netanyahu, com o discurso dele, mas por respeito às famílias dos reféns, a delegação brasileira deveria ter permanecido ali no recinto da ONU. Ao virar as costas para o primeiro-ministro de Israel, a delegação brasileira não virou as costas somente para o primeiro-ministro, mas sim para as famílias dos reféns de Israel. Então eu trago essa nota aqui, mas obviamente que no geral o clima é de otimismo. Alguns pontos precisam ainda ser aprovados pelo governo de Israel, vai ter uma votação, enfim, mas a coisa está caminhando como não aconteceu antes. Amanhã temos o anúncio
do Prêmio Nobel da Paz. Esse anúncio deve ser feito aí por volta das 6 horas da manhã, horário de Brasília, Tawane, e o mundo olha com atenção a divulgação desse prêmio, como a gente viu aí o governo de Israel pedindo para que esse prêmio seja entregue para o presidente americano Donald Trump. Eu conversei com uma pessoa que dizia, uma fonte, que o governo da Ucrânia também está empenhado, pediu que esse prêmio fosse entregue ao presidente americano Donald Trump, mas acho que independente de qualquer prêmio Nobel que o Trump possa vencer ou não, o maior prêmio é a paz, os reféns voltando para casa e que a população também em Gaza respire ares novos, de preferência longe da influência do Hamas, e que essa página seja virada e que de fato a estabilidade e a paz regional ali no Oriente Médio sejam estabelecidas. Tawane? Pois é uma esperança, né, Ivan? Um ponto muito importante, bem na semana em que os 2 anos desse conflito se completaram aí em 7 de outubro. E eu quero te perguntar, antes de passar para os nossos comentaristas, como que você interpreta essa sinalização, esse movimento do grupo terrorista Hamas? A gente sabe que Israel é alinhada a Trump, então a curiosidade fica, claro, para o lado do grupo terrorista. Queria que você avaliasse. Então, Tawane, um bom questionamento esse seu. Acontece que o Hamas está cada vez ficando mais isolado dentro do mundo árabe, e Israel aqui cometeu, digamos assim, uma ação muito ousada e que acelerou o processo aí de um acordo, que foi um ataque ao Catar há algumas semanas atrás. Lembrando que a base militar do Hamas, obviamente, fica em Gaza, mas a base política, ela reside, ou passa boa parte do tempo, né, no Catar. Essa medida ousada por parte de Benjamin Netanyahu, mas esse ousado aqui é aquele ousado com coragem, com uma ação, né? Foi, digamos assim, muito importante para esse empurrão final aí para que os dois lados pudessem negociar. Lembrando que o principal objetivo de Israel sempre foi a libertação dos reféns. Do lado do Hamas, eles exigem garantias de que tão logo eles devolvam os reféns, as hostilidades não continuem. E olha só, Tawane, eles conseguiram aí costurar no acordo uma espécie de anistia. A gente pode usar aqui sem problema nenhum o termo anistia, né, para que eles depusessem as armas, enfim, e para que de fato o Oriente Médio pudesse virar essa página. Então, com muito esforço, muita negociação, a administração Trump conseguiu esse apoio em outros países do mundo árabe. O Egito era um país que estava assim próximo também da questão do Hamas e que nas últimas semanas foi se distanciando. E tem mais uma questão, Tawane. Nesta mesma conferência aí que nós conseguimos ver aí nas imagens da revista Oeste, o presidente Trump disse para o Netanyahu: se o Hamas não aceitar o acordo, você já sabe o que tem que fazer e terá o nosso apoio, o que seria a completa destruição militar do Hamas. Então eles realmente estavam numa situação que eles precisavam sentar na mesa, negociar, e desta vez negociar seriamente, não como era anteriormente durante a administração Biden. E agora o fruto dessa negociação estamos prestes a colher, e se Deus quiser, na segunda-feira aqui a gente vai estar comentando as imagens dos reféns voltando para casa, voltando para suas famílias. Tawane? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.